Olá, queridos alunos. Quanto tempo não nos vemos, não é mesmo? Muita gente tendo que estudar à distância para manter a nossa saúde, ficarmos em segurança, proteger a nossa família e a nós mesmos. Bom, mas não podemos parar de estudar, não é mesmo? É um prazer estar aqui com vocês para mais essa aula, mais esse vídeo da resolução das tarefas semanais. Então, gostaria de agradecer a vocês a presença. Quem está aí do outro lado assistindo esse vídeo, seja em qual momento for, que tire o maior proveito dessas atividades. Bom, no vídeo de hoje, o assunto que nós iremos estudar está relacionado à área de matemática e o tema é números na forma fracionária e decimal. É a proposta da atividade da 7ª semana da nossa plataforma Aprendizagem Conectada. Então, nós vamos estudar um pouco de fração e de números decimais. Bom, então parem tudo que vocês estiverem fazendo e vamos para o nosso vídeo. Até mais! Bom, pessoal, esta aqui será a nossa lousa para a resolução das atividades de hoje. No material que foi disponibilizado para a 7ª semana, trazia essa informação aqui sobre como usar o material dourado e trazia uma informação aqui no rodapé de cada figura dessa do que cada um deles representa. O cubo aqui está representado como sendo um inteiro, ou seja, a parte maior, que é o cubo que possui 1000 quadradinhos desses daqui, é um inteiro. Com relação à placa, tem 100 quadradinhos. E aqui estaria marcando que isso seria 1/100. Mas aqui nós precisamos fazer uma correção. Aqui, na verdade, é 1/10, porque quando nós pegamos uma parte dessa daqui com 100, 100 equivale a uma parte de 10. Podem verificar que aqui tem 10 plaquinhas dessa para inteirar 1000, que seria 10 vezes 100. Então, isso representa 1/10 desse inteiro aqui, que é o cubo. E aqui, 1/100 desse inteiro aqui, que é o cubo. E aqui, 1/1000, quando nós temos apenas um quadradinho de 1000, é 1/1000. 10 quadradinhos de 1000 é 1/100. E 100 quadradinhos de 1000 é 1/10. Só fazer essa correção. O pessoal que elaborou o material, às vezes na hora de fazer, colocou trocado. Mostrar outra coisa para vocês aqui. Por que está trocado? Vemos que décimo é a primeira casa decimal após uma vírgula. Quando nós fazemos uma divisão e dá um número que não é inteiro, o primeiro número depois da vírgula representa os décimos. O segundo número representa os centésimos. E o terceiro número representa os milésimos. Então, voltando aqui para a nossa figura, se aqui tem 1000 e aqui tem 100, é como se eu dividisse 100 dividido por 1000. 0,1. Então, esse 1 aqui é o primeiro número depois da vírgula. Então, o primeiro número depois da vírgula é décimo e não centésimo. Voltando aqui, se eu dividir agora 10 dividido por 1000, vou ter 0,01. Então, esse 0 representa a casa dos décimos e esse 1 a casa do centésimo. A segunda casa seria o centésimo. Por isso que quando eu divido 10 por 1000, eu tenho centésimo e não décimo. E por fim, o do milésimo, que seria a divisão de 1 dividido por 1000. 0,001. 3 casas após a vírgula. Primeira casa, décimo, segunda, centésimo e a terceira, milésimo. Só para esclarecer esse material aqui que está na apostila de vocês. Beleza? Espero terem entendido. Vamos então para o exercício. O desafio dessa semana número 1 diz que João tem o material dourado em sua casa e sua mãe pediu que ele
indicasse a representação decimal e fracionária que a barrinha de 10 cubinhos representa em relação à plaquinha, que possui 100 cubinhos. Que resposta João deveria dar? Então vamos analisar. Então nós temos aqui uma plaquinha que era igual essa aqui do lado, ó, com 100 unidades. E dessa plaquinha ele tirou uma barra com 10. Ó. Então ficou aqui uma. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 plaquinhas aqui. 9 barrinhas, perdão. E a 10ª barrinha ele afastou dessa plaquinha que tinha 100. Então nós temos 90 mais esses 10 que foi tirado. A questão é saber que fração, que representação decimal e fracionária esta barrinha aqui que foi retirada com 10 representa em relação ao que tinha. Então vamos analisar isso aqui enquanto uma fração. Nós vimos em estudos anteriores que uma fração é representada por um todo. No caso, o nosso todo aqui vale 100, que é 100 partezinhas dessa. Então nós teríamos pego 10 partes de 100. Então nossa fração ficaria assim: 10 sobre 100. Por quê? O todo é 100 e nós pegamos 10 partes dessa. Então seria essa representação fracionária. Só que podemos pensar também que nós temos 10 barrinhas e pegamos uma. Poderíamos representar essa fração como 1/10. Concordam comigo? Uma barrinha pega de um total de 10 barrinhas que eu tinha. Não muda nada o resultado. E aí nós fazemos então a primeira parte do exercício, que é a representação fracionária. Então pegamos uma parte de um todo que era 10. Agora vamos ver como nós resolvemos isso para achar a parte decimal. Lembrando que a parte decimal é o resultado da divisão de uma fração. Então nós temos 1 sobre 10 e nós podemos dividir aqui 1 dividido por 10 ou a fração anterior, 10 dividido por 100. Não importa qual que seja a fração, a divisão, nós chegaremos ao mesmo resultado. 1 é possível dividir por 10? Não é, né? Então o que nós fazemos? Quando não é possível dividir, nós colocamos vírgula. Mas por que nós colocamos vírgula? Porque o número inteiro aqui, que é 1, é menor que o número que eu estou dividindo. Então, nós colocamos uma vírgula e transformamos esse número aqui em décimos. Agora, eu vou acrescentar aqui um 0, que equivale à transformação de um número 1 inteiro em 10 décimos. Agora sim, eu tenho 10 dividido por 10. 10 dividido por 10 dá 1. Só que esse 1 fica após a nossa vírgula. Posso colocar aqui, então, 1 vezes 10 dá 10. Aí eu termino a divisão com 10 menos 10, que é igual a 0. Zero, zero. Aqui no resultado eu posso adicionar um 0 antes, que não muda nada o resultado. Então eu tenho 0,10. Então a resposta do primeiro exercício é: a representação fracionária é 1 sobre 10, ou poderia ser 10 sobre 100, dá no mesmo, porque depois nós poderíamos simplificar essa fração e chegaríamos ao resultado 1 sobre 10. E a representação decimal é 0,1, que é a divisão do 10, ou melhor, que é a divisão do 1 por 10. Essa divisão de 10 por 100 daria no mesmo, porque nós poderíamos simplificar um número aqui. Quando a gente simplifica um número, a gente divide ele por um número comum dos dois lados. Então, eu vou dividir 100 por 10, dá 10.
E vou dividir 10 por 10, que dá 1. Por isso que eu posso fazer o chamado cortar os dois zeros. Acabo ficando com 1 dividido por 10 da mesma forma. Daria esse resultado, então. Então, o primeiro exercício está resolvido. Representação fracionária do lado esquerdo, representação decimal do lado direito. Partimos, então, agora para o segundo. O segundo desafio diz o seguinte: a turma do quinto ano participou de uma aula de culinária em que fizeram alguns bolos para que fossem divididos pela turma. Depois dos bolos prontos, Pedro comeu de um dos bolos 2 décimos, Davi comeu 3 décimos e Maria Luísa comeu 1 décimo do bolo. Escreva o número decimal correspondente a cada parte do bolo comido e responda quem comeu mais. Justifique sua resposta. Bom, então aqui nós já temos a fração, nós não precisaríamos montar a fração porque o exercício já deu. E temos que achar um número decimal. Nós acabamos de ver aqui que para encontrar um número decimal nós precisamos fazer a divisão da fração. Qual é essa divisão? 2 dividido por 10, 3 dividido por 10 e 1 dividido por 10. Mas vamos observar algumas coisas. Aqui do lado esquerdo está a representação do bolo dividido em fatias. Quantas fatias temos? 10 fatias. Por isso que o nosso todo equivale a 10, que é a parte do denominador dessas frações. Todas elas têm o 10. Vamos ver quem comeu cada parte. Pedro comeu 2 décimos, então está aqui em marrom as 2 fatias do bolo que ele comeu, representado por 2 décimos. Davi comeu 3 décimos, 1, 2, 3 décimos do bolo todo. E Maria, que foi a mais tranquila da turma, comeu só um pedacinho, comeu 1 décimo. Então, representei de verde aqui esse 1 décimo comido por Maria. Então, vamos agora encontrar o valor decimal de cada um. Aqui está. Escrevi aqui o que ele comeu e como fazemos para achar o equivalente em décimo. Então, Pedro comeu 2 décimos, que é o mesmo que você fazer 2 dividido por 10. Vimos lá atrás que um número menor não dá para dividir por outro maior. Então, 2 não dá para dividir por 10. Preciso transformar esse 2 inteiros em 20 décimos. Para isso, eu acrescento uma vírgula aqui na chave, vírgula. E aqui nesse 2 eu transformo ele em 20. Ele virou agora, em vez de 2 inteiro, 20 décimos. Agora eu consigo. 20 dividido por 10 vai dar 2. E 2 vezes 10 dá 20. Então fica aqui 20 menos 20. Quando nós temos um número igual menos... Ou melhor, quando nós temos um número menos ele mesmo, sempre o resultado é zero. Então, 20 menos 20, 0. Resolvemos a primeira, vírgula 2, ou posso acrescentar um zero antes da vírgula que não altera o valor. 0,2 como resultado da parte decimal que Pedro comeu. Vamos fazer o mesmo agora para Davi. Davi comeu 3 décimos. Então, vamos dividir o 3 por 10. Não é possível dividir 3 por 10 porque ele é menor. Vamos fazer da mesma forma que fizemos aqui em cima. Fazendo da mesma forma que fizemos no anterior, nós acrescentamos 0, e aqui esse 3 nós transformamos em 30 décimos. 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 10 dá 30. E aqui nós temos 30 menos 30, que também vai dar um resultado igual a 0. Assim, nós terminamos a nossa divisão e nós já temos a representação fracionária de Pedro e também Davi.
Automaticamente, suponhamos que o resultado aqui seja parecido, né? Percebam que o 3 que tinha aqui passou para depois da vírgula, o 2 que tinha aqui passou para depois da vírgula, e o mesmo vai acontecer com esse 1. Quando nós dividimos por 10, o número anda uma casa após a vírgula. Então vamos dividir 1 por 10, também não é possível. Aí nós vamos fazer o mesmo procedimento, acrescentar 0, e transformar esse 1 em 10 décimos. Agora sim, 10 dividido para 10 dá 1. 1 vezes esse 10 dá 10 também. Aí nós resolvemos com 10 menos 10, que vai dar um resultado igual a 0. Finalizando assim nossa divisão. Então, a representação fracionária é essa que já foi dada, e a representação decimal que o exercício pede é o resultado dessa divisão. Então, Pedro comeu 0,2 décimos, Davi comeu 0,3 décimos, e Maria Luísa comeu 0,1 décimo. Assim que resolvemos esse exercício. Agora a pergunta, quem comeu mais? Justifique sua resposta. Quem comeu mais? Davi, né? Porque Davi tinha comido 3 partes de um total de 10. Então, automaticamente, ele comeu mais. 0,3 também é maior que 0,1 e 0,2. Portanto, comprovamos que Davi é a pessoa que comeu mais. Vamos marcar aqui a resposta do cara que comeu mais foi Davi. Perfeito? Vamos para o terceiro e último desafio. Aqui eu preciso mostrar para vocês o seguinte. Veio uma retificação, que é uma correção no material depois de postado, que pediram para fazer esta correção. Adicionar 2/4 aqui na posição onde está mostrando. Ó. Então, no exercício que foi para vocês, não tinha isso daqui. Depois o pessoal da Seduc arrumou. Em uma delas, era necessário 2/4 de litro de leite. E aqui no exercício estava assim. Para fazer um bolo com sua mãe, Mariana precisava escolher entre 2 receitas. Em uma delas, era necessário litro de leite. Mas quanto? É esses 2/4 que nós precisamos adicionar aqui. E aí, na outra receita, porém, ela verificou que era necessário 0,5 litro de leite. Há alguma diferença entre a quantidade de leite utilizada nas duas receitas? Por quê? Então, aqui o exercício quer que você diga se há diferença nessas duas quantidades, 2/4 de litro de leite e 0,5 litro de leite. Se há, dizer por quê, e se não há, dizer por quê também. Então, vamos verificar aqui. Nós temos uma jarra marcada aqui gradualmente de meio litro, que é 0,5 litro, e 1 litro. Então, nós temos ele em 2 intervalos. Até aqui dá meio litro e até aqui dá mais meio litro, formando 1 litro total. Vou marcar aqui. Então, nós temos que nesse primeiro trecho, na metade da jarra aproximadamente, nós temos meio litro de leite. Da metade para cima, outro meio litro, formando 1 litro inteiro. Agora vamos observar que uma das receitas pede 2/4. 2/4 significa o quê? Que o total foi dividido em 4 partes. Nós temos o todo equivalente a 4. O que é esse total? O total é esse litro de leite aqui. Então, nós vamos dividir esse litro de leite em 4 partes. Aqui as linhas tracejadas em verde indicam essas partes. Então, daqui até aqui nós temos uma parte, até aqui a segunda parte, terceira parte e a quarta parte, que é o total. Quando nós estamos pegando lá em cima na vazia cheia, quando nós pegamos lá em cima na jarra cheia, nós temos 4/4, ou seja, ocupando 4 partes de um total que era 4 partes. Um pouco para baixo, 3/4. Na linha central, nós temos 2/4.
Na linha abaixo nós temos 1/4, que é a última parte. Podemos ver que tanto aquela divisão de meio litro quanto a divisão que equivale a 2/4 está no mesmo lugar. Então daqui a gente já consegue perceber que isso daqui e 0,5 litros equivale à mesma quantia. Por quê? Na parte que falava de meio litro, nós tínhamos o seguinte: quando nós tínhamos o total, nós estamos dividindo em duas partes de meio litro. Então, uma parte, duas. Se eu tivesse 2/2, porque eu dividi em duas partes, eu teria o total, o mesmo que é 4/4. Quanto que é 2 dividido para 2? Dá 1, que é 1 inteiro. 4 dividido para 4 também dá 1, que é 1 inteiro. Na parte equivalente a meio litro, eu tinha uma parte sobre 2, que era o total. 1 dividido por 2 dá meio. E 2 dividido por 4 também dá meio. Então, a fração que equivale a meio litro é 1/2 ou 2/4. São frações equivalentes. Portanto, a primeira pergunta, se há diferença entre a quantidade de leite utilizada nas duas receitas, a resposta é não. Vou escrever aqui: não há diferença entre a quantidade de leite das duas receitas. Ficou emendado aqui, deixa eu soltar aqui. Então, a primeira resposta é não há diferença na quantidade de leite das duas receitas. Por quê? Porque a resposta é a seguinte: 0,5 ou 2/4, 2 dividido por 4, é a mesma quantidade. São frações equivalentes. Ou seja, uma fração equivalente é uma fração que possui o mesmo valor. Como nós vimos aqui, 2/4, que é 2 dividido para 4, vai dar 0,5. 1/2, 1 dividido para 2 dá 0,5, que é o que está pedindo aqui na receita, 0,5 e 2/4. Os dois possuem o valor de meio litro para esse exercício. Portanto, é isso, pessoal. Resolvido esse exercício dessa semana. Espero que tenham gostado e esclarecido as dúvidas de vocês. Caso ainda persista, pode deixar as dúvidas nos comentários que eu estarei respondendo. Obrigado a todos e até a próxima.